Pronto. Então, boa tarde. Nós estamos aqui para mais um webinário do Print UFRN. A internacionalização muito além do print, é nosso tema, né? Nosso lema, e o nosso eixo temático de hoje é a nanotecnologia. É o 12º, errei por 2, falei 10º, mas é o 12º webinário. O tema nanopartículas de metais nobres em nanomedicina. Quem vai debater com a gente hoje é o professor Luiz Henrique da Silva Gasparotto, do Instituto de Química da UFRN e membro do programa de pós-graduação em Química. E ele tem o seu doutorando também, que vai fazer uma intervenção, que está fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Química, e teremos também o professor Anderson Dias Viana, da Escola Agrícola de Jundiaí. Eu vou mediar e eu espero que vocês aproveitem e que todos possam falar um pouco do projeto, de como é que anda, né, esse projeto, mas também de como essa experiência no exterior e com essa colaboração no exterior ampliou os horizontes aí do grupo, né? O Gasparotto estava, antes de começar a gravar, estava falando um pouco, né, que chegou um pouquinho antes de começar a pandemia e enfrentou essa pandemia lá fora, e isso, claro, tem um impacto no andamento, né, do projeto. Nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue, mas aí eu pedi para ele falar um pouquinho também sobre essa experiência, sobre as dificuldades, mas também sobre o que ele viu de bom lá e poderia trazer para a gente aqui como um aprendizado. Então, vou passar a palavra para vocês. Tá bom, obrigado, Fernanda, pela apresentação. Meu boa tarde a todos, né? O pessoal que está aqui na sala, o Lúcio, o Anderson, a Letícia, o Eduardo e aqueles que nos assistirão posteriormente aí no YouTube, né? Bom, Fernanda, eu vou apresentar aqui, né? Vou colocar minha tela. E aí eu já começo a falar para vocês. Ok. Muito bem. Então, o meu nome é Luiz Henrique da Silva Gasparotto. Eu sou lotado no Instituto de Química, né? Eu faço parte da pós-graduação em Química, do programa de pós-graduação em Química. A gente tem aqui o Anderson também, que vai falar um pouquinho do trabalho dele, que ele fez no doutorado, que tem a ver com nanomedicina também. E também vou mostrar aqui, né? Vai estar aqui debatendo com a gente o Lúcio, que é meu aluno de doutorado. Que ele vai dar uma ideia do que ele quer fazer no print. Ele gostaria de sair, né, para fazer um pedaço do doutorado dele fora, né? E o título aqui é Nanopartículas de Metais Nobres em Nanomedicina. Então, essa apresentação aqui, ela está dividida em 3 partes, né? A experiência que eu tive no print, que eu fui bolsista, né, de professor visitante no exterior, via print. Depois, eu passo para o Anderson falar um pouquinho dos resultados que ele teve no doutorado dele, né, sobre detecção de cisteína, e depois a proposta sanduíche que o Lúcio gostaria de desenvolver no exterior. Bom, pessoal, no final de 2019, aqui ó, em dezembro de 2019, eu fui para a Holanda, né, em Leiden. E eu cheguei lá no meio de dezembro. Por quê? Porque eu já morei fora do país em outra oportunidade, no caso na Holanda, quando eu fiz, na Alemanha, quando eu fiz um pedaço do doutorado, e eu sei que quando a gente vai ficar um tempo, né, em um outro país, sempre tem um tempinho, umas 2 semanas pelo menos, que é para a gente lidar com burocracia.
né? Precisa ir para a prefeitura, mostrar a sua cara, pegar documento, pegar seu CPF do local, né? Abrir conta em banco, conseguir o crachá da universidade, ou então, no caso, eu trabalhei dentro de um hospital, né? Isso teve um forte impacto no desenvolvimento do trabalho. Então, de propósito, eu falei, olha, eu vou chegar no meio de dezembro, porque do dia 15 até o dia 30 de dezembro, bom, o pessoal vai parar para o Natal, já não dá para fazer muita coisa experimental mesmo, então eu vou usar para, né, tratar dessas questões burocráticas. Bom, o problema é que eu comecei a conseguir trabalhar, então, entre janeiro de 2020 até mais ou menos o final de fevereiro de 2020. Por quê? Porque quando veio a pandemia, e eu estava trabalhando dentro do hospital, porque o grupo de pesquisa era dentro do hospital, né? O diretor falou assim, olha, a partir de hoje, pesquisadores fiquem em casa. Eu só quero aqui dentro médicos e enfermeiros. Tá? Então, ainda pelo tempo que eu consegui trabalhar no laboratório, que foram aí mais ou menos 1 mês e meio, eu considero que eu tive muito resultado, né? Mas eu, infelizmente, não consegui desenvolver aquilo que eu queria lá no grupo, que é isso daqui, né? Que é a terapia fototermal. Eu fui para lá para fazer isso, né? Então, isso eu não consegui. Mas, e qual foi o problema? Quando a gente retornava um pouquinho, né? Bom, agora a gente vai reabrir aqui o laboratório para poder, né, os casos diminuíram um pouquinho. Aí quem tinha prioridade eram os alunos de doutorado, porque eles têm tempo, né? Então, no meu caso, que não tinha um tempo assim, o tempo não era claro, era para mim que eu queria, né? Mas eu não tinha maiores repercussões caso não acontecesse. Eu também era estrangeiro, né? Não era aluno de lá. Então eu fui ficando em segundo plano, terceiro plano. Então tem a fila que tinha prioridade sobre mim, né? Então isso aqui eu não consegui fazer, mas a gente abriu uma outra linha lá, né? Com um pesquisador de lá, né? A gente juntou a experiência dele com células e a minha com nanopartículas, e a gente abriu uma nova linha que está em andamento. Tá? Então, pode ser que no futuro... Não, pode ser não. O trabalho continua. Tá? Então, foi essa basicamente a experiência semi-frustrada, digamos assim. Né? E aí, pessoal, o que eu queria fazer lá, né? Qual que é toda a base, né, do que eu me propus a fazer lá? Então, se a gente imaginar que essa bola laranja é uma nanopartícula, aqui vamos pensar numa nanopartícula de ouro, uma vantagem do ouro é que eu consigo absorver, né, eu consigo ligar na superfície do ouro diversos compostos ou moléculas, né? Então eu consigo ligar anticorpos, eu consigo ligar DNA, eu consigo ligar carboidrato, eu consigo ligar DNA, diferentes drogas, no caso pode ser, por exemplo, um antibiótico, né? Então eu consigo fazer o quê? Funcionalizar a nanopartícula. Porque é o seguinte, se a gente quer usar ela em vivo, a nanopartícula tem que saber o que ela tem que fazer. E como ela é uma bola de metal, ela não tem muito, ela não sabe o que fazer quando uma vez dentro do corpo, né? Afinal de contas, ela não tem função. E aí a função quem dá somos nós, né? Então, por exemplo, se eu quiser que essa partícula ela se dirija a um determinado tipo de célula, eu tenho que contar para a partícula, né? Eu tenho que grudar alguma coisa dela, uma unidade reconhecedora, e assim conferir a funcionalidade. E no caso, qual que é o interesse, né? As nanopartículas de ouro para diagnóstico de câncer. Então, a gente tem aqui, ó, a nanopartícula de ouro, né? Essa bolinha aqui. Nela, eu vou pegar esse anticorpo e grudo nela. Quando eu faço isso, eu consigo o conjugado, né? O que é o conjugado? É o anticorpo mais nanopartícula, né? Uma unidade disso. E agora, esse conjugado, ele vai o quê? Ele vai se ligar à superfície de uma célula doente, né, com câncer. Por que isso é possível? Porque essas estruturas aqui, ó, são receptores de superfície, elas aparecem numa quantidade muito maior em células doentes do que em células saudáveis. Então, esses receptores aqui, que tem exatamente, né, a gente usa aquele conceito de chave fechadura, né, ele se liga exatamente aqui, ó, à cavidade do anticorpo,
Esses receptores, eles são presentes nas células sadias, mas numa quantidade muito, muito baixa. Numa célula de câncer, existe a superexpressão desses receptores, e é isso que nos permite o quê? Ligar as nanopartículas de ouro na superfície da célula. Porque morfologicamente as células sadias e doentes, elas não são tão diferentes, mas quimicamente elas são. E é isso que nos permite diferenciá-las, né? E aí por que eu coloco? Porque agora eu posso usar uma outra técnica, né? Uma espectroscopia, por exemplo, de fluorescência, que vai me revelar essa célula. Quem são as células de câncer? Por quê? Porque vai fazer a nanopartícula florescer. E só vai florescer onde? Ela vai revelar a célula, porque é onde majoritariamente as partículas estão concentradas. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Tá? E aí, por que nanopartículas de metais nobres? Por que exatamente de metais nobres e mais especificamente de ouro? Né? Por que eu quero usar isso? Porque o ouro e prata, tá bom? O ouro e prata, o que acontece? Tanto eles puros, aqui é nanopartícula de ouro, pode ver que ela é vermelhinha. E nanopartícula de prata pura, pode ver que ela é amarelinha. Bom, elas são coloridas. E o fato delas serem coloridas, isso me abre um grande leque de possibilidades analíticas. Né? Eu posso usar essa cor e correlacionar essa cor com uma série de propriedades de solução. Né? Então, o ouro puro, ele absorve aqui, ó, esse espectro aqui no visível. Né? Ele está absorvendo aqui em 550 nanômetros. Né? E quando eu vou misturando ouro e prata, vou fazendo uma nanoliga, tá vendo que as cores aqui elas vão sendo cores intermediárias até chegar no amarelo puro? E aí eu vou conseguindo o quê? Também mexendo vou conseguir mexer no máximo do espectro, né? Até eu chegar aqui nesse espectro bastante à esquerda, absorvendo aqui em 420, que é de prata pura. Então, mexendo na quantidade de ouro e prata na partícula, né, na fração molar, eu consigo ajustar o comprimento de onda máximo. Então eu tenho aí uma série de possibilidades dependendo da aplicação. De repente eu posso ter uma aplicação que eu preciso livrar a região de 420. Aí eu uso nanopartículas que absorvem no 550, que ela está bem longe daquela região. Ou então eu preciso livrar a região de 550. Então eu uso nanopartícula que absorve em 420. Então, o fato de eu poder ajustar esse comprimento de onda máximo é muito interessante. Tá bom? E no caso específico do que eu tinha ido, né, para a Holanda para fazer, é aqui, né, a terapia fototermal. Qual que é a ideia? Eu mostrei aqui para vocês, ó, e as partículas elas vão começar a se ligar, né, na superfície da célula. Bom, uma vez que elas se ligaram, eu posso vir com um laser e incidir sobre esse sistema, e o que vai acontecer com a nanopartícula de ouro? Ela vai esquentar. Quando ela esquenta, ela mata as partículas, as células doentes. Tá? Então, é basicamente isso por isso que é fototermal. É foto que é de luz, eu vou usar um laser, né? E termal porque vai provocar um aumento de temperatura das partículas, e isso vai ser transferido para as células, e aí a gente espera que elas morram. E o processo é esse. Essa flechinha verde aqui, né, oscilatória, ela representa a luz, então a luz bate na partícula, a partícula ela tem os elétrons de superfície, que eles vão começar a oscilar e vão passar por um nível para cima de energia. Isso corresponde a um aumento bastante pronunciado de temperatura desses elétrons, e eles vão começar a se chocar com os fônons da partícula, os fônons da estrutura. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas fônon ele é vibração de rede. Então vai ter o acoplamento dos elétrons com os fônons, esses fônons vão começar a vibrar e dissipar calor. Então é basicamente isso, é a conversão de luz em calor. É isso que abre a possibilidade para a terapia fototermal. E agora que essa partícula está funcionalizada, eu consigo seletivamente atacar somente as células doentes, certo? E uma outra vantagem das nanopartículas é que eu posso utilizar uma molécula colorida ao invés da nanopartícula? Posso, que é o caso dessa Alexa aqui. Né? Só que percebam que essa Alexa, ela perde a intensidade
no tempo. Por quê? Porque com a iluminação ocorre um processo chamado de fotodesbotamento. O que acontece? A incidência de luz nessa molécula começa a degradar essa molécula. Então, você vai perdendo a quantidade do cromóforo. Pode ver que vai caindo aqui para a Alexa e também aqui para a Alexa. Mas, quando a gente tem nanopartículas, olha só, a intensidade continua a mesma por um longo período de tempo. Tá? Então, essa é mais uma vantagem da gente utilizar as nanopartículas. E aí, eu quero trazer para vocês aqui um trabalho, né, que a gente desenvolveu faz um tempinho, mas foi o precursor dessa ideia de ir para o exterior. Né? Então, o que nós fizemos? Nós sintetizamos nanopartículas de ouro, né, por uma rota ambientalmente correta, e nós pegamos essa partícula e conjugamos com determinados anticorpos para fazer a imagem de células de câncer de colo retal. Tá? Então, está aqui as pessoas que participaram disso. E deixa eu mostrar para vocês o que acontece, então. Então, aqui a gente tem um frasco com nanopartículas de ouro. Certo? A esse frasco, a gente simplesmente coloca aqui dentro, a gente escolhe o anticorpo, né? Aqui eu coloquei os dois, mas a gente coloca um de cada vez. Então, ou a gente coloca esse anticorpo chamado caderina, ou a gente coloca essa catenina. A gente colocou os dois porque queria saber qual deles que é mais eficiente para o nosso propósito. E o que são esses anticorpos? Eles são proteínas, né, de superfície, de adesão. Então, qual que é a ideia? Que esses anticorpos vão se ligar na nossa partícula, e agora a gente vai ter aquele conjugado que eu mostrei, e está aqui esse conjugado, e isso agora, quando a gente colocar na célula de câncer, vai grudar na célula de câncer. Por quê? Porque as células de câncer, elas vão superexpressar aqueles receptores que são o quê? Caderina e catenina, por isso que a gente coloca o anticorpo anti-caderina e catenina. Né? E aí a gente espera que revele a nossa nanopartícula, as nossas células doentes. Né? Então a ideia é isso, né? A gente tem a nanopartícula conectada ao anticorpo, que é o nosso conjugado. A gente aplica esse conjugado a essas células doentes, ou não, que HT29 são células de câncer coloretal, mas você pode pegar elas também sadias, né, para a gente fazer o controle. Então a gente pega esse conjugado, coloca aqui, né, no suporte, lava para tirar tudo aquilo que não grudou, e vai para o microscópio confocal, que é um microscópio que ele emite, né, um laser, e depois a gente vê a fluorescência. Então, pessoal, olha só. Essa daqui são imagens de confocal de células saudáveis. Então, aqui, tanto com caderina com catenina. Né? Então, é aquilo que a gente fez. Pegamos as nanopartículas, colocamos em cima das células e fomos para o microscópio. E aí, o que a gente observa? Quase nada. Né? A gente vê aqui umas aglomerações de nanopartículas nessa parte azulada, um pouco mais um azul claro, mas que não revela nenhum contorno de célula para a gente. Né? Por que não? Então ela se espalha sem controle pelo substrato. Isso por quê? Porque as células, elas são sadias, então elas não expressaram substancialmente aqueles receptores que nos interessam, que são os receptores de caderina e catenina. Né? Então, nós não observamos nada. Entretanto, quando a gente faz o mesmo procedimento com células doentes, a gente revela, né? Tanto para a caderina quanto para a catenina, a gente revela aqui, ó, as células. Essa daqui é bastante interessante, que a gente conseguiu observar, que aqui, ó, isso aqui é uma célula, né? Essa daqui é uma célula e essa daqui é outra célula. Então, se a gente tem um aglomerado de células, e agora a gente consegue ver exatamente os contornos celulares. Isso por quê? Porque como a célula é doente, as nanopartículas funcionalizadas, elas se absorveram, né? Elas se conectaram primordialmente na superfície das células. E aí elas não se espalharam pelo resto do substrato, do suporte. Né? Então esse é um resultado. E aí, qual que foi a ideia de ter ido para a Holanda? Bom, uma vez que eu consigo fazer isso, eu só preciso agora vir com um laser, né, e bombardear essas células com um laser, porque as nanopartículas elas vão esquentar,
e aí eu vou ver a taxa de morte no tempo. Né? Essa que era a ideia, que infelizmente não aconteceu. E uma vantagem desse método, né, que a gente desenvolveu, esse daqui em cima, pessoal, é o método padrão, tá? Como se costuma fazer na biologia normalmente. Então, qual que é o método padrão? Você tem as células, né, a serem observadas, e elas são incubadas com um anticorpo primário, que pode ser a catenina ou a caderina, isso aí passa 24 horas, lava 3 vezes, depois vem para 2 horas de incubação com um cromóforo, afinal de contas você quer ver a fluorescência. Aí depois disso você lava 3 vezes de novo, vai para a microscopia confocal, e tudo isso demora em torno de 27 horas. No nosso processo, a gente usou 1 hora de incubação das células com o nosso conjugado, que é a partícula com a anticaderina ou anticatenina absorvida sobre ela. Lavamos uma vez e fomos direto para o confocal, e aí a gente conseguiu fazer a análise em apenas 1 hora. Então a gente sai de 27 horas e vem para 1 hora. Ah, então essa é uma vantagem do método, tá bom? Bom, eu falei para vocês, né, que aquilo para o que o meu propósito, né, no print eu não consegui atingir, porque eu tive muita limitação de acesso ao laboratório. Entretanto, o pouco que eu consegui ir, a gente mudou um pouquinho a ideia do projeto, e eu me associei com outro pesquisador lá, e a gente está com uma linha aberta que nos próximos meses deve dar fruto. Então é o seguinte, só vou contar o que aconteceu, e não mais do que isso, porque ainda não está publicado. Então é o seguinte, em cada fileira aqui, nós temos tipos de células. Então a gente tem células aqui de mama, e tem outras 2 aqui que são outros tipos, tá bom? E em cada fileira nós também temos um tipo de meio, né? Um meio de cultura. Maravilha. Nessas células, a gente adicionou um pouquinho de sal de ouro. Né? Então, a gente adicionou íons ouro. Depois de um determinado tempo, nós observamos que em alguns dos poços, nós tivemos formação de nanopartícula. Tá vendo? Aqui e também aqui. Né? Então, o que a gente sabe? Que esses íons ouro, eles promoveram algum estresse na célula, e essas células, elas produziram metabólitos, que a gente chama de metabólitos secundários, e esses metabólitos, eles tiveram a capacidade de reduzir os íons ouro, o íon ouro 3+, para a forma zero valente, e essa forma zero valente, ela se aglomerou e formou as nanopartículas. Isso é claro por causa da cor. A gente tem até os espectros de UV visível e que mostram isso daí. Inclusive, temos uma transmissão que mostra. Então, agora, a gente precisa otimizar a síntese e começar a ir atrás do mecanismo. Né? Mas uma coisa muito interessante é que determinado tipo de célula e determinado tipo de meio, quando estressado com o íon, né, com o ouro, ela tem a capacidade de formar para a gente nanopartículas de prata. Desculpa, nanopartículas de ouro, e a gente vai fazer com prata também. Então, isso daqui é uma coisa que está aberto, né? Vamos ter que fazer um estudo metabolômico bastante forte aí, né? Bastante importante para poder descobrir o que está acontecendo. Né? A gente tem uma certa ideia da literatura, mas é um trabalho que deve continuar aí, uma parceria com o pessoal de lá. Tá bom? Bom, pessoal, então o que eu falei até agora, né, foi essa minha experiência no pós-doc, né? Que na verdade era um estágio de professor visitante, quais foram as dificuldades e o que eu pretendia, o que eu consegui, o que eu não consegui. E agora eu passo a palavra para o Anderson, aí eu vou passando os slides aqui, tá, Anderson? Você vai me falando, eu vou passando, e ele vai dizer, né, o Anderson, ele foi meu aluno de doutorado e hoje ele é professor da UFRN lá da IAJ, né? E esse daqui foi um trabalho dele de doutorado também na área de nanopartículas e detecção de cisteína, e ele vai contar um pouquinho do que aconteceu aí, tá bom? Fica à vontade, Ana. Então, boa tarde, pessoal, a todos que estão aqui, estão assistindo posteriormente. Agradecer aí o convite, né, da participação do nosso grupo de pesquisa, né, nessa apresentação para falar um pouco sobre as nanopartículas de metais nobres.
esse foi um dos trabalhos, né, do meu doutorado, que aí exatamente foi feito pouco antes do professor Gasparotto, né, viajar para a Holanda. Essa publicação saiu no ano seguinte, mas foi submetida um pouco antes dele partir. E aí, esse trabalho é relacionado com como foi o desenvolvimento de um sensor de cisteína a partir da síntese de nanopartículas de prata, a partir do ácido ricinoleico, o ácido ricinoleico epoxidado, que a gente colocou aí derivados do óleo de mamona, que é de onde a gente tirou esses dois... tirou uma dessa substância e fez o processo de epoxidação. Quer antes de começar, né, só para dar uma ideia, por que a gente utiliza tanto, né, as nanopartículas, a gente usa tanto, sintetiza, né, tanto nanopartículas de metais nobres, porque aí, normalmente, né, nessa área a gente tem o seguinte, a gente tem os materiais e sua estrutura física bruta, né, que aí seria o metal mesmo, tal como a gente conhece, tem a forma iônica, que aí, como o professor Gasparotto, né, ele trabalhava com ouro 3+, eu trabalhei com prata+, né? E existe um intermédio, assim, no meio da estrutura de tamanho, né? A gente teria o sistema nanoparticulado, que aí ele pode preservar algumas dessas características, como podem surgir novas características pelo fato de estar na forma de nanoestrutura. E aí, nesse caso, a prata foi escolhida porque a prata, ela tem uma propriedade muito reativa com o enxofre, que é o que está presente aí na cisteína. Então, essa capacidade dele reagir com o enxofre talvez fosse um indicativo de que ele seria um bom marcador, né, de um bom sensor, né, para a questão da cisteína, que é um dos poucos aminoácidos que tem enxofre em sua estrutura. E aí, por isso que a gente foi pesquisando um pouco nessa relação da prata, né? E aí, normalmente, o que acontece com os metais nobres é que os metais nobres, eles têm eles reduzem facilmente, se transformando em nanopartículas. Eles não precisam de agentes redutores tão fortes, né? Eles podem... Então, normalmente, assim, alguns grupos oxigenados já são capazes de provocar essa redução. Então, a gente consegue utilizar alguns agentes para poder fazer essa redução no ouro, na prata, mais facilmente. Outros metais, eles até podem sofrer esse processo de redução, mas ele tem que utilizar agentes muito mais fortes, e acaba que não fica tão ambientalmente amigável, porque quanto mais forte, mais o meio reativo, mais a probabilidade de gerar aí, descartes que possam causar impactos no meio ambiente. E é por isso também uma das palavras aí, né, que é ambientalmente amigável, porque a gente não fez tantas modificações em um produto natural que pode ser extraído de um vegetal. Certo? Aí, professor, se puder passar um slide. Pronto. Então, aqui é a ideia central da síntese da nossa nanopartícula. A gente tem o íon de prata, que está representado aí por Ag+, e a gente tem essa estrutura, esse grupo, essa cadeia carbônica aí, né? Essa molécula orgânica, que isso aí é o ácido ricinoleico, que é um ácido que está presente no óleo de mamona. Já existiam trabalhos que utilizavam o próprio óleo de mamona para poder fazer a síntese de nanopartículas. Só que a questão é que você utilizar um extrato puro, né, um extrato bruto, né, de algum material orgânico, de uma folha, de qualquer origem biológica, né, é que normalmente ele não vai gerar nanopartículas uniformemente distribuídas. Ela vai fazer com que tenham nanopartículas que sejam muito maiores, muito menores, porque aí vai ter vários compostos, né, vai ter vários grupamentos hidroxílicos que vão poder provocar esse processo de redução, e ela pode ter diferentes tamanhos, dependendo aí de qual grupamento a gente está falando. No caso, a gente fez a extração, a purificação, né, a gente tirou o ácido ricinoleico e a gente utilizou o óleo de mamona, porque o óleo de mamona tem de 80% a 90% de ácido ricinoleico como seu ácido principal. E aí o ácido ricinoleico, como vocês podem ver, ele tem essa ligação dupla que está em destaque e tem essa hidroxila. E aí essa ligação dupla e essa hidroxila já atua como agente redutor, assim como o grupo carboxílico do outro lado, eles atuam como agentes redutores, provocando a redução, mas a presença dessa ligação dupla aí, ela permite com que a gente faça algumas conversões químicas, algumas transformações químicas, para aumentar o poder de reatividade delas. E aí no nosso trabalho, a gente utilizava o ácido ricinoleico puro, que aí vai utilizar a sigla RA, mas a gente também fez o processo de
epoxidação. O que seria epoxidação? É a formação de um anel que tem um oxigênio. Então, a gente pegou essa ligação dupla, que causa uma clivagem dessa ligação dupla e faz a inserção de um átomo de oxigênio, que é um processo à parte que a gente fez, mas explicando lá no artigo. E aí a gente fez o ácido ricinoleico epoxidado, que é essa sigla ERA, que aí é o que está aí na última imagem, né? Acaba sendo essa... na verdade, é a nanopartícula já sintetizada com ERA, mas foi a nanopartícula utilizada. Aí no meio a gente tem o VVIS, né, das 2 nanopartículas. Aquela que foi sintetizada com ácido ricinoleico, que é essa linha tracejada, e aquela sintetizada com ácido ricinoleico epoxidado. O que já se pode ver é que as duas, na mesma concentração, apresentavam já uma diferença de concentração de nanopartículas formadas, que aí essa diferença da altura da banda já indica aí qual é a concentração dessas nanopartículas. Que mostrava o quê? Que o processo de epoxidação, ele facilitava, né, o processo de formação de nanopartículas, porque aí você tinha aí mais um grupo oxigenado, e normalmente meio aquoso, ele formaria 2 hidroxilas, então você teria um grupo com várias hidroxilas que causaria mais facilmente esse processo de redução da prata, formando nanopartículas. E aí uma diferença é essa diferença termodinâmica, né, que você vai ter a formação de mais nanopartículas, e outra diferença, que foi a principal que a gente utilizou, foi a característica cinética, que aí o ácido ricinoleico, né, demorava cerca de 10 dias para a formação das nanopartículas, que era um processo extremamente lento, que aí a gente colocava temperatura ambiente, sem agitação, né, a gente só fazia inserção e esperava realmente 10 dias para ter essa formação. No processo de epoxidação, a gente já conseguia diminuir esse tempo de 10 dias para 3 horas. E aí, apenas com 3 horas, a gente conseguia formar mais nanopartículas, e aí num tempo muito menor, que a gente consegue fazer essa comparação aí no VVIS, pelo menos dessa diferença de característica aí, pelo menos da quantidade formada. Mas aí o que a gente foi avaliar é que tanto uma quanto a outra faziam um processo de reatividade com a cisteína, que é esse aminoácido que está aí sendo representado, né? Então, a gente tem um grupamento amino, tem um agrupamento ácido, e a gente tem esse grupamento de cisteína, e normalmente esse grupamento de enxofre, né, esse H-estiol, ele reage muito fortemente com a prata. E aí a gente está mostrando, né, na imagem as nanopartículas sintetizadas com o ácido ricinoleico epoxidado, né? E aí, quando faz a inserção da cisteína, a mudança de coloração dessas nanopartículas, que passam do tom amarelado, que é a cor característica das nanopartículas de prata, que passa para esse tom roseado, roxo, alguma coisa nesse negócio. Só que aí foi o coração do trabalho, é porque a gente também fez esse teste com ácido ricinoleico, que aí eu vou mostrar um pouco mais à frente, né, com as nanopartículas de ácido ricinoleico. E o que eu vou mostrar um pouco mais à frente é que o comportamento das duas frente à cisteína eram totalmente diferentes. Uma ficava roxeada, a outra ficava esbranquiçada, e a gente teve que investigar um pouco mais para poder explicar por que essa diferença de comportamento, sendo que as duas eram nanopartículas com características tão parecidas, sendo que o que estava estabilizando elas aí só diferia pela presença ou não desse epóxido. Pode passar o slide. Pronto. Aí a gente fez um microscopia eletrônica de transmissão, e aí a gente tem na esquerda e na direita as duas nanopartículas, né? A da esquerda são a sintetizada a partir do ácido ricinoleico, e a da direita é a partir do epóxido do ácido ricinoleico. E aí a gente tem a distribuição, né, do tamanho das partículas, e o que se pode observar é que, em geral, elas têm um tamanho aproximado. Elas estão com uma escala um pouquinho diferente, por isso que elas parecem ser diferentes, mas quando você coloca na mesma escala, elas são bastante semelhantes. E aí, como vocês podem ver, a distribuição do tamanho de partículas médio também apresenta uma distribuição bastante semelhante, em que, apresentando os cálculos, o tamanho médio da partícula dos duas fica na casa aí dos 15 nanômetros, que era algo que já estava dentro da literatura. O que é importante destacar aí é porque, pelo processo de que a gente fez a purificação do ácido ricinoleico, a gente conseguiu que essa distribuição ela ficasse o mais concentrada possível. Se a gente utilizasse, por exemplo, o óleo de mamona bruto, era muito comum que houvesse uma distribuição desse tamanho de partículas. A gente tivesse partículas desde muito pequenas até muito grandes. Então, aí a gente vê um primeiro indicativo de que as duas são bastante semelhantes em questão de tamanho e de formato e distribuição. Mais um slide, pronto.
Aí, a partir disso aí que a gente começou a investigar algumas coisas. Aqui a gente tem, nessa figura A, né, a gente tem na linha superior o ácido ricinoleico, nanopartículas com ácido ricinoleico, adicionado a diferentes aminoácidos, né, alanina, cisteína, glutamina, histidina e assim por diante. E na figura de baixo a gente tem os mesmos aminoácidos, só que dessa vez a gente botou nanopartículas sintetizadas pelo epóxido do ácido ricinoleico. E aí a gente viu, né, que ela é especialmente reativa com a presença do enxofre, né, que aí é o que tem enxofre em sua estrutura, e enquanto dos outros não tem grande alteração de coloração, que a gente foi avaliando a partir dos espectros de UV-Vis, mas não tinha grandes alterações. Só que na cisteína a gente tem um comportamento que é diferente, seja para o ácido ricinoleico, que vai formar essa solução branca turveada, seja para o epóxido do ácido ricinoleico, né, das nanopartículas sintetizadas pelo epóxido, que vai dar essa cor roxeada. Na figura B, a gente tem a diferença aí dos espectros de UV-Vis. E aí, essa linha preta, a linha mais de baixo, a gente vê que tem nanopartículas do epóxido de ácido ricinoleico, que aí são uma distribuição bem uniforme, certo? Tem um pico aí, está na casa dos 410 nanômetros, certo? E tem uma distribuição bastante uniforme dessas nanopartículas. Mostrando aí a linha azul, que é essa linha que passa um pouco por cima dela, são as nanopartículas do ácido ricinoleico. Então, a gente já vê, né, que o ácido ricinoleico, como ele tem um tempo de formação maior, são 10 dias, né, ele não tem tantos agrupamentos oxigenados, né, para poder fazer essa redução tão imediatamente. Então, a gente já vê uma distribuição mais variada nesse tamanho de partícula. Ela tem um pico aí na casa dos 420, mas aí você vai ter uma distribuição indicando que ela já tem uma maior possibilidade de partículas, né? Aí o que se vê é que o seguinte, quando se adiciona a cisteína nas nanopartículas que são produzidas a partir do epóxido, elas parecem continuar na forma de nanoparticulada, só que tem um alargamento da banda. Ela apresenta ainda um pico, um deslocamento desse pico central, mas ela parece ainda apresentar uma distribuição de nanopartículas em diferentes tamanhos. Já no caso, quando a gente faz a adição da cisteína nas nanopartículas de ácido ricinoleico, existe uma elevação dessa absorção em todos os comprimentos de onda, o que provavelmente indica a dispersão de um sólido dentro dessa estrutura. E aí o que é mais importante é quando a gente foi avaliar a absorbância, né, para diferentes concentrações, o que se viu é que na figura C está relacionado com o ácido ricinoleico. Então, a gente tem, com o aumento da concentração de cisteína, a gente tem um aumento da absorbância. E aí a gente tem um comportamento contrário na figura D, que aí é que a gente tem uma diminuição da absorbância, né, conforme o aumento da concentração de cisteína. Então, a gente tem essa diferença de comportamento. A partir desses valores, a gente calculou, né, o limite de detecção, que aí comparou com o que tinha na literatura, parecia ser bastante semelhante com outros materiais que eram utilizados para o sistema de sensor, mas aí ficou esse questionamento do por que essa grande diferença de comportamento entre essas duas nanopartículas, né, que são bastante semelhantes. Aí pode passar mais um slide. E aí a gente fez uma investigação, que aí são 2 dados que a gente acabou não apresentando aqui, mas a questão é que a gente usou uma técnica chamada espalhamento de luz, e a gente utilizou uma outra técnica chamada o RMN, né, que é a ressonância magnética nuclear, que era para avaliar como era a diferença de comportamento dessas nanopartículas antes e após a inserção da cisteína. E aí o que a gente viu é que na forma epoxidada, que está sendo representada acima, o que acontecia é que no DLS, né, no espalhamento de luz, num primeiro momento, o espalhamento de luz indicava que tinha um alvo muito grande na frente dela. Então, tinha um alvo de aproximadamente 70 nanômetros. Só que quando a gente fazia a microscopia eletrônica de transmissão, era algo na casa dos 70 nanômetros, nos 15 nanômetros. E aí tem essa diferença dos dados do MET para o DLS. Por que essa diferença tão grande das partículas? E aí a gente foi perceber, né, que o MET ele se restringia à parte metálica, enquanto o DLS ia considerar a parte orgânica que tivesse em volta. E aí, no caso das nanopartículas, né, normalmente você tinha uma emissão de luz, e aí existiam micelas ao redor dela que fariam esse espalhamento ser maior.
Só que quando você fazia a adição da cisteína, o que é que a cisteína fazia? A cisteína, ela toma o lugar dessas micelas porque elas elas interagem mais facilmente com a prata. E aí, normalmente, essas micelas, elas ficam agregadas, né, à superfície da prata, mas aí, como a cisteína tem uma interação mais forte, elas acabam substituindo. Só que acontece que a cisteína, né, ela tem grupos que também interagem muito fortemente com os grupos oxigenados presentes no epóxido do ácido ricinoleico. E aí ele acabava quebrando a micela, porque também é uma micela que, pelo fato dessa existência de grupos oxigenados, ela interage mais facilmente com substâncias polares, né? E aí acabaria que a cisteína interagiria com esses grupos e aí começaria a fazer esses grandes aglomerados de que nanopartícula interagindo com cisteína, e aí o epóxido do ácido ricinoleico atuaria como pontes. E aí faria como se fosse uma aglomeração dessas nanopartículas para se tornarem um pouco nanopartículas aglomerados metálicos um pouco maiores, e é por isso que a gente tem uma mudança de coloração, porque às vezes teriam partículas menores e teriam partículas maiores a partir dessa forte interação. No caso do ácido ricinoleico, que é a parte inferior, né, a gente teria características bem parecidas no sentido. A gente teria formações de micelas ao redor delas, e aí as micelas, elas teriam mais ou menos as mesmas características semelhantes da forma epoxidada e da forma não epoxidada. Só que nesse caso, o que é que aconteceria? Quando se adicionasse a cisteína ela também provocaria um deslocamento uma retirada, né, dessas micelas, e aí teria a entrada do cisteína, e aí as micelas elas tomariam a parte. No caso, essas micelas elas não seriam desagregadas, porque no núcleo, no centro dela, né, nessas caudas hidrofóbicas, você não tem grandes grupamentos oxigenados. E enquanto na superior, né, na parte superior, os grupamentos oxigenados eles acabam interagindo mais fortemente com a cisteína. Na parte de baixo, você não tem esses grupamentos oxigenados, então normalmente ele vai tender a ficar na sua forma micelar. E essa forma micelar são os grandes aglomerados que dá a coloração branca à solução, né, que a gente tinha. Que aí, no caso, quando você tem uma dispersão de um sabão, né, que é essa característica micelar, normalmente a gente vai ter mais essa dispersão, né, de diferentes aglomerados que dá uma maior distribuição, que por isso que ela absorve praticamente todos os comprimentos de onda que tem essa difusão de luz em todas as direções. Por isso que o VVIS ele tinha como se fosse uma extrapolação, né, uma saturação lá de absorção em todos os comprimentos de onda. E assim, acho que o coração desse trabalho, logicamente foi importante desenvolver o sensor, mas era mais ou menos algo que já tinha na literatura, a gente foi mostrar que era passível de ser feito, a gente utilizou uma metodologia ambientalmente amigável, mas eu acho que o coração do trabalho foi esse mesmo, poder ter um modelo para poder explicar o que foram essas transformações que tinham do comportamento diferente, utilizando nanopartículas tão semelhantes, né? E acho que tem algum slide, acho que não. Mas pode passar que eu só encerre. Pronto. E aí, pronto. Aí, a ideia é essa. E aí tá. Vou passar a palavra para Gasparotto, então. Não, tranquilo. Não, eu só queria chamar a atenção que o trabalho do Anderson, o coração dele é o seguinte: se a gente inventou de mexer com o sensor, a gente precisa de alguma característica, né, que varie. E no caso, ele fez uso da cor da partícula, né, que quando, em determinada condição, ela tem uma variação de cor. E a gente correlacionou a perda dessa cor à concentração de cisteína que foi que estava em solução. Só para fazer essa observação. Aí, agora eu vou passar a palavra para o Lúcio. Né? O Lúcio está fazendo doutorado comigo, também nessa parte de nanopartículas de prata, tá? Mas ele usa outras coisas. E aí a gente tem uma ideia do que fazer no print. Ele tem interesse de sair do país e fazer um pedaço do doutorado dele fora. Então, Lúcio, gostaria que você falasse aí para o pessoal o que você tem em mente aí. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Professor, eu acho que a apresentação ela não está correta. Acho que é o esboço, né? Faltaram alguns slides.
Professor, seu microfone está desligado. Não, eu sei. Eu dei uma parada porque eu estou procurando aqui a apresentação. Ah, tá. É para eu não fazer bobagem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Ô, Lúcio, vai falando. Professor, você quer que eu projete? Que eu tenho ela aqui já aberta. Ah, então faz favor, porque eu me confundi com as versões aqui. Pode colocar, por favor. Perdão, pessoal, isso é exclusão digital, viu? Aí, maravilha. Pronto, Lúcio. Vai lá, Coloca Perfeito. Obrigado, Anderson. Bem, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de poder participar desse momento, né, e divulgar o que nós estamos desenvolvendo. E eu também gostaria de me desculpar, né? Eu acabei tendo um problema com a minha câmera e vocês não terão acesso à minha imagem em tempo real. Mas isso não vai atrapalhar em nada a nossa apresentação. Bem, em relação aos trabalhos que o nosso grupo de pesquisa desenvolve, normalmente nós utilizamos uma rota sintética para a produção de nanopartículas metálicas que se baseia na redução de íons em solução, né, como já foram vistos nos trabalhos anteriores. No meu caso especificamente, o íon que eu utilizo é a prata. E, de uma forma geral, esse processo de síntese ele depende fortemente de dois agentes fundamentais. O agente redutor e o agente estabilizante, né, como pode ser visto no primeiro esquema. O agente redutor ele irá fazer com que os átomos de prata eles se aglomerem em núcleos de tamanhos nanométricos, né, após sofrer a redução. E o agente estabilizante ele será responsável por manter esses núcleos estáveis, né? Então, de uma forma geral, a função deles são mais ou menos essas. O nosso trabalho ele começou a ser pensado, né, pelo fato de, tanto na redução quanto na estabilização, ser comum a utilização de reagentes químicos que são tóxicos, né, ou mesmo prejudiciais ao meio ambiente. Então, no nosso trabalho, nós pensamos em desenvolver uma nova rota sintética, né, baseada nos preceitos da química verde, né, utilizando um subproduto da carbonização da madeira, que é chamado de ácido pirolenhoso, que assim, devido à sua composição química, ele seria um bom candidato para ser usado nesse processo de síntese. Adicionalmente, né, o apelo ambiental na utilização desse produto, ele também é bem significativo, visto que o Brasil ele é o maior produtor mundial de carvão vegetal, e as emissões geradas por esse setor eles são consideravelmente poluentes, né? Então, para a gente ter uma ideia, no ano de 2019 foram geradas aproximadamente 10 milhões de toneladas, né, de emissões decorrentes dessa atividade. E, bem, o que a gente pensou é que encontrar uma finalidade nobre para esse produto poderia estimular, de certa forma, a coleta dessas emissões, né, e, consequentemente, diminuir seu lançamento na atmosfera. Então, assim, falando diretamente sobre o que nós fizemos, né, utilizando o ácido pirolenhoso, a gente conseguiu produzir as nanopartículas de prata de forma bem efetiva, de modo que nós mostramos que ele agiu tanto na redução dos íons metálicos, como também na estabilização das nanopartículas, né? Ou seja, a gente pode dizer que ele fez um trabalho duplo nesse processo de síntese. E, além disso, nós também comprovamos que há uma atividade bactericida desse material, né? E muito em breve nós devemos publicar algo sobre isso, né? Nós já temos esse trabalho praticamente pronto. Então, a ideia desse primeiro trabalho é mais ou menos isso. Eu não vou mostrar muitos detalhes porque a gente não publicou ainda, né? Pode passar o slide, Anderson, por favor. Pronto. Em um segundo passo, nós vimos que seria possível, de certa forma, funcionalizar essas nanopartículas previamente produzidas
com um material chamado de nanocelulose, né, na ideia de que com esse novo material seria possível fazer a eliminação de contaminantes, né, de difícil tratamento que estivessem presentes na água. Então, assim, especificamente nesse segundo trabalho, o que nós pretendemos seria sintetizar um material capaz de eliminar metais pesados problemáticos à saúde humana que estivessem presentes na água de consumo, né? Então, nessa proposta, como visto aí no esquema, nós esperamos que os metais presentes em solução eles se liguem aos sítios negativos da nanocelulose, quelando esse material. E quando isso ocorrer, esse produto ele seria precipitado naturalmente, né, visto a elevação de sua massa, e como consequência, o corpo d'água ele estaria livre desses metais poluentes, né? Então, na imagem abaixo, né, a gente vai ter uma ideia, né, já que no frasco A nós temos uma solução de nanopartículas de prata funcionalizadas com a nanocelulose, só que no caso do frasco A foi imediatamente após a adição da solução metálica, né? E no frasco B nós temos o resultado dessa interação 30 minutos após, né? Então, assim, embora nós estejamos na fase inicial desse trabalho, né, nós estamos bem esperançosos que seja possível a obtenção de um produto biodegradável, produzido por tecnologia limpa, né, ou tecnologia verde, e que seja eficaz na eliminação de metais pesados presentes na água. Pode passar o slide, Anderson. Então, com essa ideia em mente, né, nós passamos então a procurar uma instituição, né, que possuísse uma estrutura adequada às análises que nós precisamos realizar e, ao mesmo tempo, tivesse experiência nesse tipo de aplicação, né. Nós encontramos um possível candidato, né, que seria o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Ele fica localizado na cidade de Braga, em Portugal, e dentre todos os grupos de pesquisas que compõem esse laboratório, há um chamado de Nanoquímica, e lá eles trabalham especificamente com o que nós queremos desenvolver. Nós fizemos o contato com o líder do grupo, né, o professor Yuri, e no momento nós estamos discutindo a possibilidade de firmar uma parceria, né, utilizando para isso uma possível bolsa do doutorado sanduíche pela UFRN. Eu não sei se nós iremos conseguir, mas seria mais ou menos a nossa meta, né? Então, assim, de uma forma rápida, né, e geral, já que eu não posso apresentar os nossos resultados propriamente ditos, é mais ou menos isso que nós estamos desenvolvendo, né? Eu agradeço a atenção e repasso a palavra para o professor Gasparotto. Obrigado, Lúcio. Só uma questão, Lúcio. Eu tenho a impressão que a nanocelulose ela é maior do que as partículas. Então, na verdade, a gente vai funcionalizar a nanocelulose com as partículas. Viu? Para saber disso, nós vamos precisar do transmissão, que a gente não tem ainda. Mas a gente chega lá. Tá? Realmente. Mas é isso, Fernanda, que a gente tinha para falar, né? E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, se quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada aos três. Acho que foi uma belíssima aula aqui, aprendemos muito hoje. E, Lúcio, o seu trabalho é muito interessante, certamente você é um forte candidato, mas aí o que eu vou lhe aconselhar é prepare a proficiência, porque o que tem dificultado alguns alunos para sair é que eles esperam ter um resultado, ou fazer a inscrição, ou sair o edital para a bolsa do print, para ir atrás. E aí a gente tem os calendários, né, desses exames oficiais, o TOEFL, e para Portugal é o TOEFL que eles exigem, né? Então, você acaba não tendo tempo de realizar o exame no momento em que a candidatura precisa estar com toda a documentação. Então, vá correndo atrás, se você ainda não tem, de fazer o seu exame de proficiência. Obrigado, né, pelo elogio sobre o trabalho. E em relação à proficiência, nós já temos. Então, tá. Eu já adiantei.
Geralmente é o mais complicado por conta dos prazos. Se você já fez isso, então agora é preparar só quando sair o edital, estiver próximo, né, seu período que você quer sair, então com certeza acredito que vai dar tudo certo. Pessoal, vou abrir para perguntas. Eu acho que talvez vocês tenham perguntas para fazer para os expositores. Se não tem, eu tenho. Assim, eu vou fazer, então, para ver se estimula. Vocês apresentaram aqui diferentes aplicações, né? Sensor, uma aplicação em medicina e uma outra aplicação aí para questão ambiental, né? Possível questão ambiental. E aí a minha pergunta é como é que, talvez seja mais para o professor, né, Gasparotto, como é que vocês definem a aplicação? Isso vem meio que por interesse do aluno em pesquisar um determinado tipo de aplicação, ou vocês vão pelo tipo de partícula, isso pode dar bem com alguma coisa assim, assado? Como que vocês definem qual é a aplicação que vocês vão pensar para determinada partícula? Então, Fernanda, assim, as partículas de ouro, de prata, elas têm as aplicações relativamente conhecidas, né? Então, a gente sabe onde que elas costumam funcionar bem em nanomedicina, ou mesmo com sensores, né? Porque pelo fato delas serem coloridas, então isso abre um baita leque, né? E aí o que o laboratório ele se especializou, né, é em encontrar métodos mais interessantes, mais amigáveis e menos complicados de a gente sintetizar essas partículas, né? Aí é o seguinte, uma vez sintetizadas, será que elas mantêm as propriedades? Então a gente costuma utilizar nas aplicações típicas, entendeu? Sim, que já estão descritas na literatura. Exato, entendeu? Certo. Porque aí a gente quer saber, bom, essa nova partícula que a gente produziu desta forma, como que ela se compara àquelas que já foram utilizadas na literatura? Entendeu? Será que essa modificação que a gente fez, ela piorou ou melhorou? Porque a gente pode ter feito alguma coisa na síntese que tenha piorado. Então já não é legal. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? A não ser que o que a gente consiga no laboratório seja algo extremamente fora da casinha, assim, aí pela característica a gente sabe, isso aqui vai servir para tal coisa, isso aqui vai servir para tal coisa. Então, por exemplo, se a gente tivesse conseguido nanopartículas que são bastões, coisa que a gente não faz aí no laboratório, mas no futuro vamos fazer, aí isso é maravilhoso, assim, para aquela terapia fototermal. As esferas, elas funcionam também, mas é um pouco mais limitado. Agora, os bastões são mais legais. Então, dependendo do que acontece, a gente sabe exatamente para onde direcionar. Tá, tem a forma também, que é importante. Isso que eu ia perguntar, né? Porque vocês, eu sei que o tempo também não é muito suficiente, não explanaram muito sobre a caracterização em si, né? Vocês fazem, então, a microscopia, né? A confocal e a transmissão também, não é isso? E que mais vocês fazem para RMN, além disso, que mais então, vocês dependendo de como se dá a síntese, né, e daquilo que a gente tem que responder, a gente lança a mão das técnicas que podem responder aquilo para a gente. Então, normalmente, o que é praxe no laboratório, a gente faz ultravioleta visível, né, que já dá uma ideia para a gente do que está acontecendo. E aí, se a gente começar a grudar coisas em cima da partícula, aí a gente vai para o infravermelho, né, que vai mostrar para a gente variações de banda de quem tá grudado. E também o Anderson, ele precisou... No infravermelho estava mais complicado, a gente foi para o RMN, foi assim que ele conseguiu responder as perguntas do trabalho dele. Transmissão, típico, para ver tamanho e distribuição, né? Agora, o confocal, não. O confocal, ele foi mais para a gente... para a gente revelar as células. Quando trabalha com célula, tem que ser confocal. Exato, porque aí normalmente se usa uma molécula orgânica que ela é fluorescente, e aí com o confocal, né, via fluorescência, você descobre onde a célula está. A gente só trocou e colocou com a partícula e funcionou.
Muito bem. E me diga uma coisa, você teve alguma dificuldade de adaptação, ou você já conseguiu naqueles 2 meses logo já chegar trabalhando? Porque assim, o holandês é uma língua muito complexa, né? Então você fala inglês lá, obviamente todo mundo fala inglês. Isso. Não, assim, Fernando, para mim foi tranquilo, porque eu já morei, né, no passado, já morei quase 3 anos, né, na Europa, morei na Alemanha, então já sei mais ou menos. Alemão do holandês, eles são diferentes, mas não são tão assim, né? Então eu já sabia mais ou menos o que esperar. Então eu cheguei, lidei com aquilo que eu tinha que lidar com questão burocrática, banco, tal, não sei o que lá. A hora que chegou em janeiro, eu já estava com o meu crachazinho abrindo portas, né, com o crachá. Então eu já, aonde que está aqui as coisas, e já fui, né? Se você começar a esperar as pessoas para te pegar pela mão, então por isso que é bom, né, o pessoal que pretende sair, né, para um pós-doc, ou mesmo, né, para um pós-doc, ou mesmo para o sanduíche, que é bom ter uma certa maturidade, né? Maturidade, inclusive, na questão de condução dos próprios experimentos, né? Porque, assim, legal, você vai lá para fazer alguma coisa que a gente normalmente que não consegue fazer aqui. Então, as pessoas vão te ensinar 1 ou 2 vezes, mas depois você vai ficar por conta, né? Normalmente, não espere que as pessoas fiquem de babá, né? Então, esteja preparado para isso. Às vezes, muitas pessoas vão com uma ideia, né? Falam, nossa, eu vou lá e vou fazer acontecer. Só que a dinâmica do grupo de pesquisa não é essa. Isso acontece bastante. Então, a pessoa tem que estar preparada para pegar as rédeas da situação, entendeu? E tem, enfim, cada experiência, né? As pessoas devem relatar experiências diferentes, umas muito, muito boas, umas muito, muito ruins, mas que você esteja preparado para tudo, né? Isso pode acontecer. Principalmente assim, não importa o lugar, nem o grupo que você vai, pode ser que realmente possa não ser tão boa a experiência, mas isso que você falou é importante para todas as situações. A pessoa tem que ter autonomia e saber, né, se planejar e saber o que vai enfrentar e não ficar esperando as coisas acontecerem. Porque às vezes se você ficar esperando, né, porque veja, você vai para um grupo no exterior e cada um tem seu trabalho. Né, eles já têm o que fazer. Então, às vezes com boa vontade, alguém vai lá e te ensina uma vez. Aí se ela tiver muito boa vontade, ela te ensina uma segunda vez. Então vá, tome nota, pergunte, extraia tudo naquele momento, porque depois pode ser que você não consiga. Entendeu? Não vai ter alguém dedicado a você. Nossa, tá chegando alguém do Brasil e vai fazer um estágio aqui no nosso laboratório, então, tratar pão de lota. Não, isso não vai acontecer. Você é mais um ali, ó. Um pouco diferente, né, da recepção que, de repente, as pessoas têm aqui. É diferente, porque lá eles estão acostumados a receber estrangeiros. Então, a gente é só mais um. Entendeu? Aqui não. Aqui a gente não está acostumado. Então, a gente trata as pessoas muito, muito bem. Então, que saiba que pode ser que nós não sejamos tratados do modo que nós trataríamos as pessoas aqui. Então, isso as pessoas precisam ter. E às vezes não é maldade, é só assim que funciona. É assim que funciona, exatamente. Assim que funciona. Eu acho que é isso. E a gente tem. O Lúcio já está anotando tudo, né, Lúcio? Para se sentir preparado. Sim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que o Eduardo ainda está aqui, o Leonardo entrou agora, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu acho que somos nós e o pessoal aqui também da PPG. Márcia, Alcio. Ninguém tem curiosidade? E você falou, minha última pergunta, que passou um tempo na Alemanha, né? E assim, você, do ponto de vista assim cultural, você percebeu muita diferença entre os 2 países ou é assim semelhante? Tem bastante diferença. Tem bastante diferença. Eu achei que o holandês ele é um pouco mais aberto, tá? Ele é ainda assim, você tem uma certa dificuldade
É porque, assim, é aquilo, né, Fernanda? Eles estão tão acostumados com essa multiculturalidade, né, que eles não... E é uma coisa, inclusive, que eu conversei com uma pessoa que eu conheci na Alemanha, ele era um suíço, né, e a gente começou a conversar um pouquinho, e ele falou o seguinte: olha, eu tô tão acostumado as pessoas irem embora, elas chegam e depois vão embora, que eu decidi que eu não me envolvo mais, assim, em questão de amizade com estrangeiro. Aí eu falei: sério, mas por quê? Ele falou: não, porque vocês vêm e depois vocês vão embora. E é o seguinte, o alemão, quando... É muito difícil de você fazer uma amizade com ele, mas uma vez que você faz, é para a vida toda. Entendeu? Eles são muito, Sim. muito leais. Então, imagina, eles colocam muito no relacionamento, né, de amizade, muito tempo, questão pessoal, tal, e depois de um tempinho, a gente que vai lá para um determinado período vai embora. E aí eles falam: pô, então aquilo dá um Às vezes vazio. nem mantém o contato, Não, né? então eles gastaram muito, investiram muito no relacionamento, que para eles, quando eles investem no relacionamento, é para a vida toda, mas depois a gente vai embora. Entendeu? Agora, assim, isso depende muito do local, né? Isso, por Sim. exemplo, se você pegar uma super megalópole do tipo Berlim, ou então pegar Amsterdã, isso é mais como eles estão mais acostumados, porque é tanta gente vindo e vindo, então eles vão ficando meio calejados com isso. Mas eu, no doutorado sanduíche, que eu fiz numa cidade que tinha 20 mil habitantes, o pessoal já era um pouquinho mais reservado, eles já eram, falando assim: não, eu já sei como é que vocês funcionam, vocês vêm, ficam por um ano e vai embora, e a gente fica aqui. Fica aqui triste. Fica aqui, porque, entendeu? Fica, né? É o jeito de se relacionar com outras pessoas, entendeu? Interessante. Aí o holandês, ele já é um pouco mais aberto com isso, né? Então, inclusive, enfim, eles são um pouco mais alegres, eu entendi, assim, do jeito de encarar a vida. Eles vão falar: não, tudo bem, vamos viver um momento e depois a gente se preocupa com isso. Depois a gente vai embora e tchau mesmo. Mas ambos países muito bons. Recomendo, se alguém um dia quiser fazer um estágio por lá, tanto na Holanda quanto na Alemanha, são excelentes, assim, excelentes. Alcio, você levantou a mão. Isso, professora. Boa tarde a todos. A minha questão, minha pergunta vai no sentido da minha área de interesse mais de pesquisa, que é a docência universitária. Então, eu queria perguntar ao professor quais foram os rebatimentos na sua atuação enquanto docente dessa experiência de internacionalização, considerando aí os conteúdos didáticos pedagógicos. Então, dito de outra forma, como o senhor poderia nos relatar ou nos apresentar o seu crescimento, as suas mudanças enquanto docente a partir dessa experiência? Obrigado, Alcio. Olha, durante esse tempo que eu fiquei lá na Holanda, apesar de eu não ter conseguido, né, digamos assim, o objetivo para o qual eu fui, eu participei de vários seminários do que o pessoal trabalha lá. Então eu comecei a entender um pouco mais esse vocabulário da parte in vivo e in vitro, né? Questão de cascata enzimática, questão de ativadores e receptores, né? Então hoje a minha visão, ela né, quando eu pretendo aplicar alguma coisa nas minhas partículas, eu já começo a pensar, né, naquela carga que eu aprendi lá, onde que vai provavelmente mexer o que o meu material pode provocar quando eu for aplicá-lo. Então, eu já tenho, assim, a gente para de testar as coisas mais por testar, sabe? Assim, vamos ver o que dá. Não, a gente começa a não fazer mais isso, né? A gente começa a ir com uma ideia um pouco mais concreta do que poderia acontecer. Inclusive, isso nos ajuda no laboratório do ponto de vista de consumo de reagentes, entendeu? Porque é um uso mais inteligente, né, das coisas. E isso se traduz, por exemplo, nas minhas aulas na pós-graduação. Então, eu começo a conversar com os alunos o que eles pretendem fazer nos seus materiais e por quê. Tá, você está querendo fazer isso no teu material, mas o que você pretende com isso? Eu pretendo... Não, mas então você estudou aquilo, né, para o que você pretende?
Então, isso na parte de in vivo e in vitro, né? Então, isso eu já trago mais concreto para eles, mas dependendo da aplicação que eles querem dar, esse tipo de pergunta ela é recorrente. Eu começo a perguntar mais para eles para tirar um pouco essa ideia de eu vou fazer por fazer, entendeu? Então, isso dá um pouco mais de responsabilidade para a gente. Então, basicamente, esses são os ganhos, né? A gente vai amadurecendo. Eu acho que a interdisciplinaridade, né, é interessante. Eu acho que esse exemplo que você deu, né, então você expande o seu conhecimento, né, abrange outras áreas, porque a nanotecnologia é uma área interdisciplinar, e aí você traz isso para a sua prática, isso é interessante. Por exemplo, eu fiz parte agora, recentemente, da banca de doutorado de uma brasileira lá, né? Eu não fui para lá, eu fiz agora remoto, que é a Ana Luísa. Ela é aluna do Raimundo, né? Que também estava por lá, ficou por lá um tempão e tal. E essa foi exatamente uma pergunta que eu fiz para ela, porque lá eles têm um protocolo de defesa bastante interessante, né? São 40 minutos, e esses 40 minutos tem que ser dividido entre todos os professores da banca e acabou. Então eu tinha 7 minutos para falar, e é isso. Então isso é interessante. Eu gostei do jeito. Né? Seja objetivo. Seja objetivo, faça a tua pergunta, porque ela já passou por um escrutínio, né? A tese dela. E aí eu perguntei exatamente isso para ela. Falei, olha, Ana, você agora vai ser doutora, né? E eu queria saber, olha, você trabalhou com nanopartículas, não era bem de ouro, tal, ele era umas outras, mas você trabalhou com nanopartícula, você trabalhou com in vivo, in vitro, né? Um monte de coisa. Então, assim, você sente que alguma técnica que você utilizou na tua tese poderia ter sido melhor explorada? Por quê? Porque quando você usa muita coisa, difícil de você especializar em alguma delas. Então, ela é bióloga. Então, assim, as técnicas relacionadas à biologia, muito provavelmente ela tinha um certo domínio. Mas e quando ela vai para transmissão? Mas e quando ela vai para o infravermelho? Quando ela vai para o DLS? Entendeu? Então, eu fiz essa pergunta porque eu vi que na tese dela tinha alguma coisa que poderia ter sido um pouco melhor explorada. E eu só queria saber um pouquinho da maturidade. Então, assim, as pessoas, quando elas inventam, né, de mexer com nanotecnologia, vai colocar em célula e tal, legal, mas tem um custo aí, né? Tem um custo que pode ser que você não domine alguma coisa e quando retorna teu paper da revista, né, se caiu na mão do especialista daquilo lá, pode ouvir bobagem. Mas é bom que você cresce, né? Mas, assim, um dos gargalos, né, da interdisciplinaridade, ou palavrinha, né, é que a gente tem que tatear diversas áreas, né, tanto da nanotecnologia quanto da área viva. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso com a maestria que a gente gostaria. Né? Então, saber que isso pode ser isso pode causar certos problemas para a gente. Por isso que nos trabalhos vem muita gente, né? Aí tem que fazer as parcerias, tem que fazer as parcerias. Trabalhar em rede, exatamente. Mas é que, às vezes, na tua tese vai coisas, né, que foi no artigo, mas que não necessariamente foi você que fez, e vão te perguntar sobre aquilo. Tem que saber. Tem que saber, então tem isso, né, mas eu acho que os trabalhos no final eles sempre ficam muito bonitos, né, mas que tem essa outra parte, que eu costumo falar para o pessoal. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar, vou agradecer demais e dizer que foi muito, muito interessante e dizer que vocês vão estar lá no YouTube da PPG, espero que sejam bastante assistidos. Tá certo. Obrigado, Fernanda, obrigado pelo convite. Agradeço aí também o Anderson, né, e o Lúcio, né, perguntei para eles se eles gostariam de fazer parte desse evento, prontamente aceitaram, né? Tiveram a oportunidade de mostrar um pouquinho o trabalho deles também, né? O Anderson que fez e o Lúcio que pretende fazer aí, caso seja agraciado com uma bolsa de sanduíche do Print. Muito bem. Obrigado, viu? Quem sabe o Anderson depois vai para um pós-doc, né? Pois é, né? Pois é. Pois então, tá. Muito obrigada a todos e boa noite a todos. Boa noite.